Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a reforma tributária. Os nossos convidados são o ex-deputado, professor de Economia da UFAC, João Correia, e o presidente da CISA, Jurilândia Aragão. Osmir Lima, você tem uma questão para formular. O João, no bloco anterior, ele tocou sobre a questão da repartição para estados e municípios. A partilha. E é bom a gente esclarecer para o nosso telespectador, nosso ouvinte do programa, que essa partilha é feita mais ou menos da seguinte forma: 21,5% do imposto de renda e do IPI vai para o Fundo de Participação do Estado, que é porque sobrevive aqui o nosso executivo, o nosso Estado. 23,5% do imposto de renda e do imposto do IPI vai para o FPM. Só, João, para os 5.000 e tantos municípios. Você está vendo, para 5.000 e tantos municípios, você está vendo o empobrecimento cada vez maior dos estados e dos municípios. Os municípios brasileiros, mesmo com esse FPM, eles não estão conseguindo sobreviver. Agora, a grande causa, e eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, é porque você deve saber, como professor, que as contribuições na arrecadação hoje, dentro desses tributos que nós falamos, estão maiores do que o imposto, que é o que incide na divisão. Não é isso? Perfeito. Contribuição 39%, tributo 22%. Olha, tá vendo? Então, 39% a contribuição. Quer dizer, o governo federal, ele cria mais contribuição para não dividir o bolo com os estados e municípios. Você lembra do IPMF? Lembro. Ele começou como IPMF, imposto. Ele teria que ser dividido com estados e municípios. Aí ele virou CPMF para exatamente... não dividir. Na verdade é um esbulho. Osmir, nós temos uma união que é imperial, que é arrogante, que é prepotente. E os estados e municípios realmente só vivem de pires na mão e eles precisam disso. Tá? É exatamente isso que você levantou. O FPE e o FPM decorrem do imposto de renda e do IPI. Ora, tem um fator adicional negativo. Qual é? É que a economia, se ela não crescer, o IPI reduz, o imposto de renda reduz. Além desse fator, além disso, da União ficar com a fatia do leão, inibe o crescimento inibe o crescimento da economia, isso reverbera em cima dos estados e municípios. Ora, no estado como o nosso, no município, pensemos em Jordão. Você reduzir o Francisco Pereira Maia, como dizia o Wagner Salles, o FPM do município de Jordão, é uma perversidade sem tamanho. Então, essa repactuação da Federação Brasileira vai ter que ser feita. E aí é preciso que é o seguinte: os deputados dos estados, eles são oposição, se bicam, se matam, mas quando chega para defender o Estado, nessa questão tributária, eles se unificam. Isso tem sido, ainda que eu acho que o local mais importante para você definir essas questões seja exatamente o Senado, porque você tem 3 senadores do Acre e 3 senadores de São Paulo, tá certo? Então tem mais ou menos o mesmo peso que possibilita. Aí nós vamos ter que ter a competência da qualidade dos nossos senadores para exatamente levar essa questão. Ou então fazer, é rápido, Narciso, ou então fazer o que nós fizemos na Constituinte. Eu repito sempre que a grande discussão na Constituinte, ela não foi nem ideológica, nem programática, nem partidária. Ela foi regional, as grandes discussões. Aí nós tivemos que montar a bancada Norte, Nordeste e Centro-Oeste para poder criar alguns mecanismos, como a criação do próprio FNO, FNE, o FCO, para esses municípios empobrecidos. Perfeito. Ô, João, eu recordo-me uma vez, Jorilândia, que eu vou citar o nome aqui de um político que eu não tenho maiores admiração por ele. Mas ele cunhou uma frase num dos discursos dele que eu assisti, o Marco Maciel. Ele diz que... Pernambuco, né? República Democrática Federativa do Brasil é tudo falso. É uma república que não é república, é uma democracia que ainda não chegou a isso, é uma federação. Não é federação. E o nome, e o pau que deu o nome ao nosso país hoje está extinto. Então é tudo. Mas, Narciso, Mas escute,
Voltando ao seu IPMF, eu estava no Congresso Nacional. Não fala não, porque eu tô com receio pra caramba que ele volte. Aí você começa a legislar e ele volta. Só um problema. O IPMF, o Congresso Nacional não tinha naquela época, como não tem hoje, autoridade moral para reinventá-lo. O IPMF foi aprovado com a autoridade moral do então ministro Adílio Jatene. Foi lá para dentro do Congresso e aprovou. Foi. Aprovou. Aliás, garantido que ia ser para saúde. Agora veja aqui. E não foi devidamente reconhecida a grandeza daquele homem. Escute, agora veja aqui a dupla falsidade da nossa República. Pegou o dinheiro. O dinheiro era para ser 100% para a saúde e acabou não indo nenhum tostão para a saúde. E depois... Não, nem um tostão. Não. Vai no bolo. O troquinho. Foi um troco. Entrou no bolo geral. Aí, depois, quando ele foi reapresentado, reaprovado, e vamos botar um ponto nisso. No governo de FHC... Já o CP. O CP, aí mudou de imposto para contribuição. Para exatamente imperial. Para que esse imposto não fosse dividido não possa nem beneficiar os estados e os municípios. Exatamente. Porque o problema é o seguinte, João. Hoje se ouve muito falar mal da Dilma, com razão, de Lula com razão, de Fernando Henrique com razão. O grande problema deste país é o modelo de presidencialismo. A tradição imperial. A tradição. E quando chega lá, o cara é obrigado a dizer o que Fernando Henrique Cardoso disse. Esqueçam o que eu escrevi. Esqueçam o que eu prometi. Narciso, nós precisamos aqui nesse programa começar, daqui para o resto do Brasil, a defender o parlamentarismo. Claro. Aí uma coisa pessoal de cada um, mas tudo bem. Narciso, dentro dessa colocação que você fez aí do CPMF, nós vivemos agora, ano passado, uma situação semelhante. Descobriu-se que o fundo de FGTS tinha um déficit lá do Plano Collor. Criou-se um imposto. O imposto era para que 10% do funcionário demitido por justa causa fosse para este fundo. E era um valor determinado. Ano passado, descobriu que já tinha um ano que ele já tinha sido restaurado. Aí um deputado foi lá e lançou a ideia de tirá-lo. Aí aconteceu. Foi para uma votação, 380 votos contra 26. A Dilma vetou. E este imposto, ele era carimbado para aquele objetivo. Vamos continuar para outro fim. Continua até hoje. Mas tudo bem, então vamos para frente. É só para citar o que... Cria-se um imposto com uma finalidade e logo após essa finalidade ser estabelecida... porque imposto é com coceira. Começou, não termina mais. Tudo bem. Mas vamos para outro assunto aqui. Mas só uma provocação de garrafa e se acaba. A questão tributária, a gente não tocou ainda nesse assunto, eu acho que não vai ter... Não vai ter tempo, é claro. Mas é o seguinte, a questão tributária também coloca o custo do trabalho no Brasil. Sim. Tá certo? Claro. O custo da folha de pagamento no Brasil é também desproporcional a todos os países semelhantes aos nossos, mesmo em desenvolvimento, emergentes, etc. Ou seja, nós temos um custo muito elevado que nos retira a competitividade. E não é obedecido, não é tido lá no final. E nos retira a competitividade. Quer dizer, um custo muito alto, muito elevado. Agora, vamos discutir um assunto que é a causa disso aí. O que é? Então, nós temos dois assuntos pertinente a essa causa. Tem assuntos que até socialmente a gente bate palma, acredita que eles vieram com muito objetivo, que é o caso do FIES e da Bolsa Família. Veja bem, o FIES... E o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, pois é, o seguro-desemprego, mas só que o seguro-desemprego, eu tenho uma ideia, que a lei deixou um espaço muito grande para haver safadeza. E estava acontecendo demais. Estão corrigindo. Estão corrigindo. Então, vamos tratar do FIES, que é um assunto que está hoje, de madrugada, milhares e milhares de pessoas amanheceram nas faculdades tentando revitalizá-lo e não estão conseguindo. Aí o que é que aconteceu? Em 2010, eu quero colocar aqui para a Câmara um gráfico. Em 2010, nós gastávamos 1,1 bilhões em 2010. Agora, em 2014, foi para 13,7 bilhões. O que é isso, no meu entendimento? Falta de administração. Falta de planejamento. Não se criou. Criou-se um programa que, poxa, ele bem feito, bem esclarecido, ele é ótimo, que tem necessidade. Na minha visão, o governo deixou de
trabalhar nas universidades públicas, de incentivar e de fazer mais e mais coisa para ela lá, porque a gente vê que também existe um sucateamento nelas todas. Mas aqui, ó, 13,7. O que aconteceu? Não temos dinheiro para dar prosseguimento a isso. A Bolsa Família é um caso que a gente fica impressionado, mas impressionado com o que está acontecendo. Nós temos aqui no Maranhão, 50% da população recebe Bolsa Família. Aí vem decrescente. Piauí 48, Alagoas 45, Ceará 43, Paraíba 43, aí temos o nosso Acre com 42% da população. O nosso Acre tem 326.984 beneficiários. É justo, é injusto? Veja bem, eu queria que fosse quase a metade da população. Aí cria-se uma cadeia, quer dizer, aí a causa é essa aí. Aí depois não tem dinheiro para manter isso aí. Aí o que é que tem que fazer? Aumentar imposto. O empresário vai lá e tem que pagar. Eu vejo bem, isso aí... Eu posso fazer uma provocação a você? Pois é, pode fazer. Se as palavras que você disse estivessem na boca da presidente Dilma hoje, o impeachment dela já tinha acontecido. Não, porque na verdade é o seguinte, ele fala do FIES da Bolsa Família. Da Bolsa Família. Quer dizer, isso é motivo de um programa, lá sugiro. Pelo seguinte, a classe dirigente brasileira demorou demais. Por exemplo, em 1870, o Bismarck já fazia o mecanismo de proteção social lá na Prússia, antes da unificação alemã. Tá certo? O Brasil faz isso com o FHC, com a criação do Bolsa Escola, aqueles bolsinhos que depois o Lula... muito tardiamente, ou seja, vamos socorrer os desvalidos, os excluídos. Eu acho que isso é uma questão que, em tese, é corretíssima. Eu acho também. Agora, que você tem desvios, utilização eleitoreira, sem vergonhice, claro que você tem. Agora, você veja bem, Viurilândia, a questão do FIES. A Universidade Pública Brasileira, ela ficou enturida. Ela ficou estagnada. Você pega, por exemplo, a vinda dos cubanos. O Brasil precisa de N escolas, não vou discutir a qualidade não, de médicos. Por quê? Porque ela foi estagnada, ela foi eliminada. Então, na verdade, esse FIES, essa criação foi relativamente... É claro que há excesso, você vai pegar... Seguinte, vamos pegar o curso de Direito. Eu estou me formando em Direito, vou me formar em Direito. Nós temos N escolas de Direito aqui, talvez precise de metade delas. Eu acho que há excessos de formação, de quadros, etc., que não são... Em algumas categorias que não vão encontrar, digamos assim, abrigo no mercado de trabalho. Tudo muito bem. Agora, que o FIES foi uma forma extremamente democrática de... digamos assim, possibilitar a classe média baixa, e que já melhorou com isso. Tem muita gente que fez o FIES e que melhorou de vida, que deu salto. O filho da catadora de lixo lá de Pernambuco formou-se em medicina, em cima do FIES. Você tá me é uma coisa louvável, bater palma. Então, nesse sentido, o FIES foi também algo... Ele tem que ser reajustado de uma maneira... Bem planejado. Bem planejado e à luz da situação do país. Agora, que ele foi uma iniciativa boa, foi muito boa, excelente. O FIES, a razão de ser do FIES também, é o equívoco das universidades públicas. Inclusive, aqui você é professor. Se você fizer, não digo tanto aqui no Acre, mas notamente nos estados mais ricos, um levantamento da renda média dos estudantes da universidade pública, você vai ver que os pobres, sim, são excluídos. Os seus impostos estão patrocinando os estudos dos ricos. Perfeito. Dos ricos. Então aqui, permita-me, só para concluir. Correto, Narciso. Correto, Osmir. O FIES é uma forma, e eu elogio o FIES, eu entendo o FIES como uma forma de dar... Democratizar também. Oportunidade a um pobre de participar de uma faculdade que ele não teve condições de ir, porque o estudo foi destinado para as universidades públicas para os ricos. Osmir, essa semana eu publico um artigo que eu estou fazendo só sobre o FIES. O que nós não estamos aqui a julgar os bons propósitos do FIES. Não pode ter um programa com propósito melhor do que o FIES. Nós estamos julgando, nós temos que julgar a malandragem das faculdades caça-níqueis que foram instituídas neste país.
Principalmente a distância. Roberto Pompeu de Toledo. Roberto Mac. Roberto Pompeu de Toledo traz aqui um exemplo que ele é categórico. Um dos maiores jornalistas do Brasil. Que numa cidade lá em Santa Catarina tinha uma faculdade particular que tinha 37 alunos que pagavam a mensalidade. Essa faculdade já tinha bem uns 15 anos de existência. Do dia que o FIES foi criado para hoje, a faculdade passou de 37 alunos, que todos os 37 pagavam a faculdade, para 2.200 alunos. E dos 2.200 alunos, só 4 pagam a sua mensalidade. O resto tudo é prefeito. Por quê, João? Não é correto. Por quê, João? Esses pilantras que são donos dessas faculdades caça-níquel estão induzindo os alunos a aderirem ao FIES, porque o FIES nem a inadimplência eles são submetem. Então, aí está transformando o FIES numa caderneta de poupança dos donos das universidades particulares. Agora, o FIES, sim, eu só quero encerrar com isso. O FIES era para ser instituído da seguinte maneira. Não tem limite. Agora, a cada ano, os alunos são avaliados. Sim. Mas são. Não são. Hoje são. Tem que ter uma média, uma nota média. Para entrar. Não, senhor. Só para entrar. Ele tem também uma nota média para continuar, senão ele sai do programa. Não, dá licença. Aqui, Não. O presidente do Conselho Federal de Medicina, aqui nas capas da revista Enxerga da Semana, ele faz umas 2 revelações aqui, João, que é absolutamente vergonhosa. Que no Brasil tem mais faculdade de medicina do que na China. Hoje um país bilionário com 1 bilhão de pessoas. E 700 milhões de miseráveis, não esqueça disso, viu? A China. E tem mais faculdade de medicina do que nos Estados Unidos. Agora, ele fez lá uma prova do estado de São Paulo. Para os médicos formados em São Paulo, 55%, Narciso, deixa eu fazer uma observação aí, 55% dos alunos formados em medicina não sabia fazer um diagnóstico de pneumonia. Tá bom, mas Narciso, deixa eu fazer uma observação. Primeiro... Mas 45 sabiam, hein? Mas 45 sabiam. Sim, mas e esses 45 são absolutamente necessários para nós. Então, quer dizer... Não, concordo com você. Você tem razão. Não, mas eu ia fazer um as comentário distorções e tal. Viu, João? Vou fazer um comentário em cima do que o Narciso falou. Primeiro, que há sim, independente de análise, João, todo ano a faculdade informa a nota média que o aluno obteve em todas as matérias. Se for abaixo de um determinado percentual, quando me lembro se é 60 ou 70, ele perde o FIES. E eu vou dizer isso. Mas não são avaliados. Eu acredito. Não, o Ministério da Educação não tem estrutura para avaliar. As notas. O que você está colocando, Narciso, isso é um problema que o MEC que faça avaliação da escola. Problema não tem nada a ver. Gerencial do MEC. Não tem nada a ver com o FIES. Tem nada a ver com o FIES. Agora, que o FIES, para você ter direito, continuar a ter direito a ele, você tem que ter notas mínimas dentro da faculdade, tem sim. Quero saber qual a faculdade, então, que vai reprovar um aluno nessas condições. Exatamente. Tem. As faculdades... Isso aí é igual, sabe o quê? O mercado da fé. Escuta. Onde entra dinheiro, se você não tiver um acompanhamento pesado... Só para concluir. Eu poderia dar um argumento contrário. As faculdades caça-níqueis, essas fabriquetas de doutores, elas não estão atrás de aluno, estão atrás de cliente. É verdade. Essas fabriquetas, Osmi, estão atrás de cliente. Não, mas então, você está indo para exceção. Mas você não pode generalizar. Para exceção não, João. 20% segundo a entrevista. 20% das universidades. Você está colocando as caça-níqueis. Aquelas que não têm. Está se Nós referindo temos exatamente a escolas essa. particulares no Brasil de primeira linha. A USP é uma particular. Estadual, né? Só para você ter uma ideia, rapidamente, só para vamos encerrar. encerrar. Vamos lá. Eu, por exemplo, um caso particular. A minha neta, que estuda através do FIES, ela Tá vendo? recebeu... Que você podia pagar. Você pode pagar. Outro lado do Tá vendo? A injustiça do FIES. Não podia pagar. Não, permita-me concluir. Não. Permita-me O concluir. milionário... Ela é filha de 2 pessoas que a renda média não dá 5 mil reais. Filho de 2 pessoas que a renda média não dá 5 mil reais. Então, não tem condições de pagar uma universidade cara. Que conversa é essa?
Eu não sou obrigado a pagar neto. Agora, o que acontece? Mas você bem que poderia ser Ela mais generosa, foi por uma informação equivocada, excluída do FIES. Precisou a faculdade ela mostrar que houve um equívoco para retornar. Então, eles fiscalizam, sim, essa questão. Quem fiscaliza? O MEC? Não, MEC com as notas que são dadas. Com a grandeza dos números. O problema, tem que fazer um programa só sobre o FIES. Não, Osmir, vamos encerrar. Eu volto a dizer, aí eu vou dar razão a determinado partido político que os ricos bradam contra as políticas para os pobres. Jurilândia Aragão. Está aqui. Os exames do PISA prova o Brasil. O Brasil está perdendo qualidade em língua portuguesa, em matemática, em todos os 3 exames. Em língua portuguesa, matemática e ciência. Quer dizer, então nós estamos levando um bando de semi-analfabeto para cursar a universidade. Mas, Narciso, vamos acabar com isso, que no passado era bem pior, que esse país era só de analfabetos. Esse país tinha... Aqui pode pegar aqui pelo Acre, você sabe disso. Aqui eram todos... não tinha... Tá hoje ruim, a formação... mas já foi muito pior. Foi muito pior. Tá ruim, mas já foi muito pior. Agora o analfabetismo é funcional. Jurilândia, 1 minuto, espero que a sua conclusão seja bem mais breve do que aquele breve preâmbulo que você fez aqui. É o que eu gosto de falar. Do tamanho do preâmbulo. Do perdão e do perdão. Não, pessoal, é muito gratificante a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Porque este assunto, ontem mesmo eu dei uma entrevista sobre este assunto. E aqui é a tabela do imposto de renda, que vem embutido do negócio que ninguém imagina, é uma coisa tão clara que houve um aumento de 2% no imposto de renda, porque a inflação deu 6,51 e ela queria 4,5. Então essa diferença é um aumento de imposto. Então é importante a gente colocar isso e discutir, mas exaustivamente, todo dia, como o nobre professor falou, em todas as instâncias possíveis, porque é um problema que ele está se aprofundando cada dia mais e tendo consequência desastrosa em todos os sentidos. O empresário, ele fica amarrado, ele fica, sabe, aí a gente não vê o número de empresas que são fechadas, a gente não fala, eu agora que estou no Sebrae, que vejo a questão do empreendedorismo, do pequeno tentador de fazer uma empresa, que ele tem dificuldades, que barra, que a questão fiscal é a mais séria e a mais, sabe, inibidora possível. Então vamos discutir isso, é gratificante, porque o empresário não é que ele se faça de vítima. Os números por si só dá a ele a condição de vítima. Ele quer fazer tudo da melhor maneira possível. Ele quer fazer tudo para que possa contribuir, mas está cercando, e o princípio básico que eu acho errado e que eu debato isso, é que o empresário, parte do princípio que o empresário é um sonegador, que o empresário é um dificultador de emprego. Então tudo isso a gente tem que discutir, porque que o empresário de manhã cedo abre as suas portas, tem todo o revés, e nós não fomos aí em outras questões, que é a questão da vigilância trabalhista, que eu acho correto, muito correto, mas ela às vezes ela excede um pouco, ela deixa o empresário sem poder falar, sem poder dizer nada. Então, este assunto, eu acredito, que ele devia vir mais ser discutido. Então, vamos fazer a cada 3 meses uma nova discussão, porque essas leis, elas geram tanto movimento, elas estão tão... É só aumentar o tempo. Então, muito obrigado, me coloco à disposição e estou saindo muito feliz. Professor João Correia, 1 minuto. Olha, é um prazer retornar à emissora e discutindo uma coisa, na verdade eu não sou especialista em tributação. Todos nós somos. Mas aí exatamente isso. Quer dizer, como cidadão, eu acho esse debate de fato decisivo e mais numa situação que nós vamos ter que viver. Olha, a presidente Dilma assumiu em 1º de janeiro. Nós temos 2 meses e meio. Nós temos 75 dias de mandato. O Joaquim Levy está desfazendo uma série de irresponsabilidades que foram feitas no mandato inteiro da presidente, especialmente no último ano da Copa, em que houve uma gastança enorme. Então, a situação vai piorar. Isso é que eu quero dizer. O Narciso disse uma frase importante. Antes de melhorar, vai ter que piorar um pouco. Isso, ele está sendo profético. Realmente vai piorar pela seguinte razão. Esse ministro da Fazenda, ele é do ramo
se ele conseguir com que a Dilma não o atrapalhe, aquele grupo palaciano não o atrapalhe, ele vai ser capaz de colocar as contas públicas nos eixos. Aumentar a arrecadação, os empresários vão chiar mesmo com toda a razão. Apesar das dores, o parto vai ser muito doloroso, mas é preciso também que alguém consiga dizer que o governo federal, governos estaduais e municipais precisam também racionalizar suas despesas para cortá-las, para ajudar a nossa recuperação que, quiçá, seja a gente vislumbre no final do ano que vem. Este ano vai ser ano de recessão. Infelizmente, esse ano nós vamos crescer como rabo de cavalo, porque não tem outro jeito. Porque não tem outro jeito. Se todos os deuses nos ajudarem, no ano de 2016, a gente encontra um horizonte e aí gastança, esbórnia, orgia com dinheiro público nunca mais. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse tema. Meus agradecimentos ao Narciso Mendes e ao Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, professor João Correia, empresário Jurilândia Aragão, e a você que todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas, nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá!